Sob o sol escaldante do Peru, há mais de 1000 anos, uma misteriosa civilização floresceu num deserto onde o silêncio é quebrado apenas pelo vento que vem do Oceano Pacífico. Essa civilização, conhecida hoje como Nazca, deixou um legado que ainda hoje intriga e fascina todos nós, pois foi um povo cuja engenhosidade e espiritualidade se manifestaram em obras de arte gigantescas e complexos sistemas de irrigação. Neste vídeo, vamos explorar os segredos das enigmáticas linhas de Nazca, geógrafos que só podem ser plenamente apreciados das nuvens, e vamos desvendar os mistérios de sua religião, suas práticas agrícolas avançadas e a maneira como conseguiram prosperar em um ambiente tão inóspito. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde cada descoberta nos aproxima mais da compreensão de uma das culturas mais fascinantes da América do Sul. Mas antes de fazermos essa viagem no tempo, gostaria de pedir que deixe seu joinha e que se inscreva, caso se agrade do conteúdo, pois isso me ajudará imensamente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. A data que compreende o estudo dessa cultura se estende de 200 antes da Era Comum até 750 da Era Comum, período que grupos humanos começaram a se estabelecer na área da costa meridional do Peru, onde se encontra a atual cidade de Nazca, e outros vales circundantes, com seus principais locais religiosos e urbanos, como os encontrados em Cauati e Ventilha. A sociedade de Nazca se desenvolveu durante o chamado período intermediário inicial, e é geralmente dividida em 7 fases, sendo a primeira fase chamada Proto-Nazca, as fases 2, 3 e 4 como Nazca inicial, a fase 5 sendo o período Nazca médio e Nazca final sendo as fases 6 e 7. Os Nazcas surgem no mesmo período que a cultura Paracas existiu, e muitos locais dos Paracas foram descobertos embaixo dos assentamentos de Nazca. As evidências apontam que a cultura Nazca foi fortemente influenciada pela cultura Paracas, mas não é correto dizer que evoluíram diretamente dela. A cultura Paracas precedeu a Nazca e os Nazca adotaram e adaptaram muitos aspectos da cultura Paracas, mas também desenvolveram suas próprias características únicas. Enquanto há uma continuidade cultural e influência naquela região, os Nazcas são considerados uma cultura distinta que floresceu após o declínio dos Paracas. À medida que se desenvolviam, os Nazcas estenderam sua influência para o Vale do Rio Pisco, no norte, e para o Vale do Rio Acari, no sul. Politicamente, a civilização Nazca tem sido descrita como uma coleção de chefaturas que ocasionalmente agiam em conjunto entre si por interesse mútuo, e não como um único estado unificado, onde havia uma coerência cultural, mas não um poder integrado em grande escala. Essa realidade é reforçada pela arte e arquitetura Nazca, que exibe temas comuns entre os assentamentos, mas ao mesmo tempo há uma falta geral de planejamento urbano uniforme ou evidência de centralização. A população máxima de Nazca foi estimada em 25 mil pessoas, espalhadas por pequenas aldeias que eram tipicamente construídas em encostas em terraços perto de planícies aluviais e irrigadas. A economia Nazca era baseada na agricultura, com sistemas avançados de irrigação como os puquios, que eram aquedutos subterrâneos que forneciam água nesse ambiente árido e que sustentava a produção agrícola. Esses sistemas consistiam em aquedutos subterrâneos, canais de superfície, reservatórios e poços em espiral que permitiam a distribuição de água em uma das regiões mais áridas do mundo. A maioria das pessoas trabalhavam na agricultura, cultivando milho, feijão, batata doce, algodão e outros produtos, e a dieta era complementada por peixes e frutos do mar, devido à proximidade com a costa. Essa produção permitiu que uma rede comercial se desenvolvesse nessa cultura, e especializações surgiram com o tempo, como na produção da cerâmica, na metalurgia e na produção têxtil. Como lhamas, alpacas e vicunhas não sobrevivem nas secas áridas costeiras, o uso de sua lã nos têxteis de Nazca é uma evidência de que o comércio foi estabelecido com as culturas das terras altas. Além disso,
Múmias foram descobertas usando cocares feitos com penas de pássaros da floresta tropical, mais uma vez ilustrando que as mercadorias eram comercializadas a grandes distâncias. E com o aumento das riquezas, o crescimento de conflitos também surge. Não há muita evidência direta de militarismo na cultura Nazca, e a maioria dos estudos sugerem que os Nazca eram uma sociedade mais focada em atividades agrícolas, religiosas e artísticas. No entanto, algumas pistas indicam que eles poderiam ter tido conflitos ou a necessidade de defesa, mas a ausência de evidências robustas de militarismo sugere que, se existiu, não era um aspecto central da sociedade Nazca. Uma das descobertas que podem indicar um belicismo dentro dessa cultura são as cabeças troféu, encontradas em tumbas, onde são vistas em vários motivos na iconografia de suas cerâmicas, onde geralmente associam os decapitadores a armas e roupas militares. Mas essas roupas também podem ter sido usadas em circunstâncias puramente cerimoniais, sendo até o momento um mistério a ser resolvido sobre o que significava de fato esse hábito. A cultura Nazca expressada em sua cerâmica é algo impressionante. Tigelas, copos, potes, tambores de efígie e flautas, bem como potes em forma de cabeças humanas, inspiradas talvez na prática de pegar cabeças de troféu, são muito presentes nas escavações arqueológicas. Visivelmente influenciados pelos designs da anterior cultura Paracas, os vasos de cerâmica de Nazca foram decorados e produzidos numa ampla gama de padrões vividamente renderizados, com deuses, imagens xamânicas, crustáceos, condores, macacos e criaturas míticas ou mórficas, especialmente felinos. Os Nazca passaram a criar seu próprio estilo, e os designs evoluíram de naturalistas para altamente ornamentados e depois para formas altamente abstratas. Muitas vezes, o design cobre todo o vaso, produzindo um efeito tridimensional envolvente, até mesmo contendo narrativas e cenas de batalha. Os designs também podem se sobrepor para criar a ilusão de espaço e profundidade, e usavam uma ampla diversidade de cores, mais do que qualquer outra cultura andina antiga. A metalurgia Nazca foi proficiente no trabalho com ouro, onde batiam folhas bem finas que eram cortadas para criar silhuetas, usando a técnica chamada hoje de repoussé, modelando a folha de ouro em uma superfície lisa e rígida. Foram produzidas máscaras que eram usadas sobre a boca e faziam o usuário parecer ter barba e bigodes dourados. Máscaras faciais douradas, plumas de cabelo e ornamentos de nariz e testa também foram produzidos. Essas máscaras de ouro transformam o rosto do usuário e lembram as cerimônias de transformação realizadas pelos xamãs, que eram um tema tão popular na arte de Nazca. Os Nazca desenvolveram a habilidade de pintar tecidos de algodão simples com uma variedade de imagens e motivos coloridos. Os têxteis Nazca sobreviveram notavelmente bem, graças ao clima extensamente seco, e ilustram que os tecelões de Nazca possuíam toda a gama de técnicas andinas e empregavam uma gama surpreendente de cores e tons para produzir designs intrincados e detalhados. As figuras eram especialmente populares em designs, e na maioria das vezes são retratados participando de cenas de colheita que mostram alimentos como milho e feijão. Figuras de animais, semelhantes aos geógrafos e desenhos de cerâmica, também eram um assunto popular. Teares, fusos, agulhas, bolas de algodão e potes de corantes foram escavados dos assentamentos de Nazca. Aproveitando que estamos falando dos tecidos Nazca e de como eles eram inovadores, gostaria de apresentar a nova parceira do canal, a Insider, a marca que detém o ápice da tecnologia de tecidos atualmente. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados na base da tecnologia PCM Outlet, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduz pela metade o superaquecimento e o suor decorrente. Outra novidade da Insider são os materiais hidrorrepelentes que suportam até 80 lavagens e que são superiores aos impermeáveis comuns, sendo que são respiráveis. Não podemos deixar de falar nas famosas tech t-shirts,
que são o ápice da tecnologia dos tecidos, uma evolução no design das camisetas básicas tanto masculinas como femininas, onde as fibras macias se adaptam ao corpo e não esquentam, são anti-odor, não desbotam com o tempo e o melhor, não precisam ser passadas, pois se desamassam no corpo. A Tech T-shirt é uma escolha de consumo inteligente. Você paga menos ao longo do tempo porque pode usar muito mais. Usar uma Insider é sobre qualidade, durabilidade e economia real. Além de vestir toda essa tecnologia, estará com um visual confortável e com estilo. Clique no primeiro link na descrição e use o cupom HISTORIAGERAL15 e garanta hoje mesmo a sua Insider com 15% de desconto. E como estamos na semana do cliente, que termina hoje, dia 22/9, o meu cupom de desconto, HISTORIAGERAL15, somando com os descontos do site, você pode obter até 30% off, mais frete grátis. E além de adquirir um produto de extrema qualidade, com desconto, ainda estará fortalecendo o canal. Um aspecto marcante na forma da religiosidade nazca são as sepulturas. São muitas vezes colocadas em um poço com até 4,5 metros de profundidade, e são a fonte mais rica de artefatos Nazca e revelam muitos aspectos dessa cultura, pois cerâmica e tecidos finos foram enterrados com os mortos, sem distinção particular entre enterros masculinos e femininos. O falecido é mumificado, cuidadosamente embrulhado em tecidos e geralmente colocado na posição sentada. Os crânios, às vezes, exibem alongamentos deliberados e sabemos que os Nazca usavam tatuagens. As tumbas, especialmente as de poço forrados com tijolos de barro, poderiam ser reabertas e mais múmias adicionadas, talvez indicando a adoração dos ancestrais. Esconderijos de cabeças de troféu costumam acompanhar a múmia, muitos mostrando sinais de trepanação que permitiam que vários fossem amarrados em um único cordão, conforme ilustrado em desenhos de cerâmica. O sítio arqueológico de Cauati é um exemplo da sofisticação religiosa que os Nazcas desenvolveram. Fundada por volta de 100 antes da Era Comum, Cauati, na margem sul do rio Nazca, era um local de peregrinação e a capital religiosa dos povos Nazca. Provavelmente foi considerada sagrada pela primeira vez porque era um dos poucos locais com abastecimento de água garantido durante todo o ano, e a falta de arquitetura doméstica indica que não foi usado como local de habitação. Infelizmente, os nomes específicos dos deuses Nazca não são conhecidos, pois a cultura Nazca não deixou registros escritos detalhados como outras civilizações antigas. A maior parte do que sabemos sobre suas divindades e crenças religiosas vem de interpretações de suas cerâmicas, têxteis e geóglifos. Como foi uma sociedade cercada por uma natureza árida, as crenças relacionadas à agricultura e fertilidade eram comuns. Uma divindade presente nas ilustrações nazcas é o Dios Ocolado, ou Deus dos Olhos, muito relacionado ao deus chamado Con, dentro dos mitos pré-incas, sendo um deus da chuva e dos ventos do norte. Esse deus Nazca é representado na arte como uma figura voadora usando cordas de cabeças como troféu, e é frequentemente retratado em desenhos de cerâmica e têxteis em uma posição horizontal com fitas fluindo de seu corpo. Grandes olhos fixos e uma língua de cobra são outras características típicas dessa divindade, e se acredita que ritos xamânicos e músicas eram devotadas a ele para garantir colheitas e fertilidade. Além desse e de outros deuses principais, há várias representações de seres sobrenaturais e alguns animais míticos que provavelmente tinham significados religiosos. Grande parte da arte de Nazca retrata esses poderosos deuses da natureza, bem como orcas, um mítico gato malhado, uma criatura em forma de serpente, assim como na cultura moche contemporânea, no noroeste do Peru, representações de xamãs, aparentemente usando alucinógenos para induzir visões. Mas essas representações curiosas não chegam nem perto do mistério que são as linhas de Nazca. Os Nazcas desenharam geóglifos e linhas nos desertos e colinas circundantes, que eram desenhos estilizados de animais, plantas e humanos, ou linhas simples que conectavam locais sagrados ou apontavam para fontes de água.
Essas linhas antigas foram feitas com notável facilidade e rapidez, removendo as rochas superficiais mais escuras, oxidadas, que estavam espalhadas pelo chão do deserto, deixando um sulco de cor mais clara. A maioria dos desenhos é visível apenas do ar, mas alguns foram feitos em encostas e, portanto, são visíveis do solo. As linhas podem ser simples, retas e curvas, ou em grupos e podem se cruzar em redes complicadas. A largura e o comprimento das linhas podem variar. Uma das linhas retas mais longas tem 20 km de comprimento, e o comprimento total combinado das linhas de Nazca foi estimado em mais de 1.300 km. As linhas usadas para descrever uma forma específica são geralmente compostas por uma única linha contínua. Os desenhos podem ser formas geométricas ou animais como um beija-flor, uma aranha e até uma baleia assassina. Árvores, plantas e flores eram outro assunto, assim como figuras humanas, e a criação de designs tão grandes é possível aumentando cuidadosamente as proporções tiradas de um modelo em pequena escala. No total, mais de 300 exemplos de figuras geométricas, animais e humanas foram identificados, que, juntamente com áreas propositadamente desmatadas, cobrem coletivamente mais de 640 km² de deserto. O propósito exato das linhas é muito debatido entre os estudiosos e o público em geral. As propostas variam de mapas astronômicos relevantes para o calendário agrícola a indicadores de rotas sagradas entre locais religiosos de Nazca, um dispositivo comum em outras culturas sul-americanas antigas. Aqueles nas encostas podem ter sido concebidos como localizadores de direção para os viajantes. As linhas que criam formas nunca se cruzam e geralmente têm um ponto inicial e final diferentes, indicando que podem ter sido caminhos percorridos durante cerimônias religiosas como parte de um dos rituais repetidos. Sugestões mais fantasiosas têm as linhas como o trabalho de visitantes de outro mundo, os relacionados com visitas alienígenas, mas geralmente são descartadas pela completa falta de evidências para essas alegações. Talvez o propósito mais óbvio das linhas seja que os Nazca queriam mostrar sua reverência pelo mundo natural e homenagear seus deuses, especialmente aqueles que controlavam o clima, tão vital para o sucesso na agricultura nas planícies áridas do Peru. Em apoio a essa visão está o fato de que muitos dos desenhos também aparecem em tecidos de Nazca e decorações de cerâmica. Além disso, muitas das linhas retas irradiam de colinas e montanhas e outras fontes de água. Formas trapezoidais muitas vezes apontam na direção de uma fonte de água, e os dois principais locais de Nazca, de Ventilha e Cauati, foram conectados por esse tipo de linha. Talvez o verdadeiro propósito das linhas de Nazca tenha sido uma combinação de algumas das sugestões mencionadas há pouco. É fato que as linhas aparecem em maior número mais próximas de assentamentos e cursos de rio e que foram feitas ao longo de vários séculos. Eles podem ser facilmente feitos por um único indivíduo em poucos dias, e muitas vezes projetos mais novos se sobrepõem e ignoram os mais antigos, o que sugeriria fortemente uma falta de planejamento unificado e de longo prazo. Portanto, que eles foram feitos por diferentes grupos em momentos diferentes e serviram a mais do que um único propósito. A partir do século VI da nossa era, a civilização Nazca entra em franco declínio. As condições climáticas são creditadas como a preponderante nesse declínio, mas também a remoção gradual de árvores para abrir espaço para a agricultura também contribuiu para a erosão do solo. As árvores nativas, chamadas de huarango em particular, desempenhavam um papel crucial na prevenção da erosão, e quando são derrubadas desenfreadamente, o solo empobrece. Por volta de 500 EC, a região sofreu com eventos climáticos severos, como inundações causadas pelo fenômeno chamado El Niño. Essas inundações foram devastadoras para a agricultura e os sistemas de irrigação que não aguentam a violência desse fenômeno. Com a deterioração das condições ambientais, com o solo empobrecido, falta de comida e sem uma aparente liderança política forte, a população Nazca começou a abandonar os principais centros cerimoniais, como o Cauati, e se dispersam para outras áreas, até que por volta de 750 era comum, a civilização Nazca havia caído completamente.
deixando para trás as ruínas de seus centros, suas tumbas e suas criações artísticas, sendo a cultura Wari a sucessora desses territórios. Através de suas cerâmicas coloridas e têxteis intrincados, podemos vislumbrar uma sociedade que valorizava a beleza e a espiritualidade em igual medida. Os rituais em Kawati e as oferendas aos deuses da água e da fertilidade revelam uma profunda conexão com a natureza e uma busca incessante por harmonia e prosperidade. Desde as enigmáticas linhas de Nazca, que continuam a intrigar cientistas e curiosos, até os complexos sistemas de irrigação que sustentaram uma civilização em um ambiente árido, os Nazcas nos deixam um legado de inovação e perseverança. E embora muitos aspectos da vida Nazca permaneçam envoltos em mistério, cada descoberta arqueológica nos aproxima um pouco mais de entender essa cultura extraordinária. Que possamos continuar a explorar e celebrar o legado dos Nazcas, mantendo viva a curiosidade e o respeito por aqueles que vieram antes de nós. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição, tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já, agradeço o seu tempo e atenção e até a próxima história.